Salve, salve galera das redes! Estamos aqui nesse nosso segundo episódio do Hoje Esporte Clube e um formato diferente, já que estamos nesse feriado de Sexta-feira da Paixão. E aí a gente tá um pouco meio pocket, meio podcast, para debater sobre esse futebol mineiro que essa semana, vou te contar, hein? O América goleando, o Atlético passando apertado, o Cruzeiro vencendo o jogo treino. Então vamos abordar um pouquinho disso e, claro, sempre peço para você deixar o seu like, participar conosco mandando as suas mensagens, as suas perguntas, para que sempre nos episódios a gente possa estar debatendo sobre a sua opinião do que vem acontecendo no futebol mineiro, certo? E hoje comigo aqui neste podcast, neste pocket do nosso programa, meu parceiro Leque. Tudo bem, Leque? Fala, Paulo, beleza? Vamos falar aí que aconteceu muita coisa essa semana aí no futebol mineiro, né? Principalmente Atlético e América, que jogaram de forma oficial, vamos dizer assim, mas no Cruzeiro também aconteceu algumas coisinhas que a gente vai debater ao longo do programa. Rapaz, e falando do Cruzeiro, vou te dizer, hein? Que situação, o Pepa vence e vence de novo de virada, mexendo no time, num amistoso contra um Juventude. Alguma coisa ele tem que ajustar, não tem não? Paulo, eu acho que é normal nesse início do Pepa agora, por mais que ele tenha dito que ele estudou o time antes, sabe tudo, mas ele está conhecendo os jogadores mesmo agora. Então a gente viu que ele fez mudanças no time já para o início do jogo e depois foi mudando novamente para assim conseguir essa vitória de virada de novo, mas acho que é uns acontecimentos normais para um início de trabalho, para alguém que estava de longe e não acompanhava tão de perto assim esse time do Cruzeiro, né? Eu acho que uma das principais mudanças a gente pode chamar no ataque, que foi a volta do Bruno Rodrigues. O Bruno é com certeza o titular e já conhecia o Pepa, inclusive revelou, o Bruno, aliás, revelou que uma vez o Pepa já tinha tentado a contratação dele, então, ou seja, o ataque tá tendenciando Bruno Rodrigues e Gilberto, né? Eu acho que o Bruno Rodrigues, sem dúvida alguma, é o melhor jogador que o Cruzeiro tem. Foi o melhor jogador nesse início de ano agora pelo Campeonato Mineiro. Então, eu acho que vai ser bem difícil tirar ele do time. Os outros atacantes que o Cruzeiro tem não estão fazendo algo tão bom a ponto de no mínimo, brigar com ele. Acho que ele não tem nem disputa hoje. Então, acho que ele vai ser titular sim, até por esse fato que você falou do Pepa já conhecer ele, já ter visto ele jogar, já quis contar com ele em um time. Então, eu acho que tudo encaminha para ser Gilberto e Bruno Rodrigues mesmo. E nesse meio-campo? O meio-campo ele tirou Nicão, tirou o Richard e entrou com o Machado, que por sinal fez um jogaço, meteu gol e é quase aquilo que eu tinha te perguntado no outro programa, se era Machado e mais 10. Ou seja, ele mexeu, colocou Machado e trouxe o Danielzinho, o Daniel Júnior, que para poder tentar dar uma velocidade e ajudar mais time, né? Eu acho que ele foi um pouco pelo momento. O Daniel Júnior, ele já vinha num bom momento, né? Até que ele teve aquela lesão no jogo, se eu não me engano, contra a Caldense. Isso. E aí ele não jogou mais depois disso. Mas eu acho que ele é um jogador que tem esse toque diferente. Acho que o Nicão também tem, mas o Nicão não está em um bom momento e o Daniel Júnior tá. Acho que até por isso ele optou por essa mudança. E o Machado, depois do que ele fez naquele jogo contra o Bragantino, ele garantiu pelo menos uns 3 jogos como titular aí, ele garantiu. Então eu acho que nesse primeiro jogo na próxima semana aí já contra o Náutico, eu acho que ele vai optar por esses 2 jogadores mesmo. E a gente tem que lembrar também que tem a situação de possíveis nomes chegando, né? Vamos trazer, você pôde acompanhar aí durante a semana e qualquer coisa também, se você não acompanhou, acesse o nosso portal hojeemdia.com.br, vai na abinha ali de esportes, tem ali o Cruzeiro, tem as informações que dessa semana e teve a ideia aí de chegar o ceifador, ele voltando. Será que ele é uma boa para poder disputar isso com essa possível titularidade com o Gilberto? Olha, Paulo, assim, se eu falar que eu acompanho o ceifador na China, vou estar mentindo, né? Ainda mais que ele saiu de lá porque agrediu o árbitro, né? Então, eu realmente não sei como que ele tá recentemente. Mas eu acho que é uma aposta interessante. O Cruzeiro, os diretores já falaram inúmeras vezes que não tem condição de fazer grandes contratações.
Então eu acho que se ele for um jogador que vai vir sem custos, que vai vir com salário dentro do padrão do Cruzeiro, eu acho que ele é uma aposta, até porque hoje o Gilberto não tem um reserva para ele, assim, com as mesmas características. Quando ele sai, entra o Davó, por exemplo, que eu acho que é um jogador diferente, que ainda não mostrou para o que veio. Então eu acho que vale essa aposta. Eu até comentei nas minhas redes sociais que Atlético e Cruzeiro falam muito que não tem dinheiro, mas em compensação eu não vi eles, no mínimo, especulando algum destaque dos estaduais. Interior de São Paulo, principalmente, né? A gente vê o Grêmio, se eu não me engano, contratou um jogador do Caxias, ou foi o Inter. Sim. A gente vê o Santos fazendo contratações, e acho que a questão é saber trabalhar o mercado com o que tem. Já que não tem dinheiro, acho que tem que ter esse olhar mais atento, principalmente agora nos estaduais, e para jogadores que estão sem clube, que estão sem contrato, para tentar fazer essas apostas que, no fim das contas, é algo que vale a pena se você pensar que não vai precisar, por exemplo, você não vai pagar, sei lá, 5 milhões em um jogador e ele poder dar errado. Você vai trazer ele de graça, e se der errado é algo que acontece. Então acho que é uma aposta válida. A ideia é fugir do meu xará Paulinho Gogó, né? Que é aquela história, quem não tem dinheiro conta história. Não tem que ficar contando história, não. Tem que ir no mercado e tentar garimpar bons nomes. O São Paulo, o interior de São Paulo, sempre revela. Nós tivemos o Atlético que, tudo bem, o Wellington Torrão, que já passou pelo Cruzeiro e não rendeu. Tá, mas o Torrão, quem sabe, não poderia ter uma oportunidade. Acabou saindo do Atlético e, se eu não me engano, indo pro Criciúma, acertando com o Criciúma. Porque senão, por exemplo, o Cruzeiro, nos 2 amistosos, quem teve um nome que teve um destaque bacana foi o Stênio, né? Que foi pra seleção, deu passe pro segundo gol, que foi do Bilu, né, o gol do Bilu. Então, ou seja, tem solução caseira que talvez possa render, que é o Stênio, mas também tem que buscar fora. Eu acho que o Cruzeiro já fez algumas apostas nesse início de ano e os jogadores ainda não renderam. O próprio Bilu, o Davó, como eu comentei, eu acho que são jogadores que podem entregar mais. Como você mesmo disse, tem jogadores que já eram do Cruzeiro antes. O Stênio começou agora e começou bem, né, porque ele estava na seleção, mas tem, por exemplo, o Neto Moura, que ano passado foi muito bem, e esse ano não está conseguindo desempenhar muito bem também. Então eu acho que o Cruzeiro, para se acertar, eu acho que são esses 2 pontos. Fazer os jogadores que já estão no time renderem melhor, ou renderem o que um dia já renderam, e ao mesmo tempo conseguir garimpar novos nomes nesse modelo que eu falei, né, de os jogadores que se destacaram nos campeonatos estaduais e os jogadores que estão sem contrato ou que o clube pode trazer sem gastar uma grana alta, né? Que eles não têm, no caso. E lembrando que até dia 20, né, a CBF deixou a janela aberta para quem está disputando estadual. Os jogadores que estão disputando os estaduais, eles vão ter condições de se transferir para outros times, que é o caso de Cruzeiro, que é o que a gente está debatendo aqui. Ou seja, até dia 20 tem possibilidade de contratar jogadores de estaduais. Fora isso, só quem está desempregado, porque a janela já está fechada. Então é uma possibilidade. E lembrando que o Cruzeiro está se preparando para o primeiro duelo, que é contra o Náutico, pela Copa do Brasil. E, rapaz, e o Náutico, hein? Timbuzão, Timbu. Timbu caiu, rapaz, depois de quantos? 1 milhão de pênaltis batidos, é isso? Se eu não me engano, 32 ou 34, agora eu não vou lembrar. Mas o Náutico, eu até vi os melhores momentos. O Náutico teve a chance de classificar no tempo normal. Teve um pênalti aí o Souza, Foguinho. Souza, Foguinho. Fez o gol, aí no segundo tempo teve um outro pênalti e quem perdeu foi o Jael, aquele mesmo, Jael o Cruel. O Cruelzão. Perdeu o pênalti, aí depois o Náutico tomou um empate e foi para essa disputa de pênalti eterna, que durou 32 pênaltis. O Náutico vai chegar a pressionar. Eu acho que o Cruzeiro também chega um pouco pressionado, né, por não ter tido um bom desempenho no Campeonato Mineiro, ter tido todo esse problema de troca de treinador, mas eu acho que o Náutico chega ainda mais pressionado, porque o comum lá, vamos dizer assim, é o Náutico chegar nas finais do campeonato estadual. E detalhe que para o Náutico chegar agora na Copa do Brasil do ano que vem, ele vai precisar de ser campeão da Série B. Ó, vou jogar uma aqui, hein, Leque? Vou jogar uma aqui, ó. Eu acredito que contra o Náutico ele vai de Cabral, William, Oliveira, Castan e Marlon, Machado
Machadão, hein? Machado, Ramiro, que fez o gol, chegou, foi o cara que teve liberdade para chegar ao ataque. Ramiro, Danielzinho, Bruno Rodrigues, Gilberto e tá faltando um, né? Eu acho que eu pulei um. Matheus Vital. Matheus Vital. Eu acho que não vai fugir disso, não. Eu acho que no máximo, talvez, eu prefiro o Kaique na lateral esquerda do que o Marlon. Será? Mas aí eu não sei qual que é a preferência do Pepa, mas eu prefiro o Kaique. Eu acho que é melhor até pro Cruzeiro desenvolver mais o Kaique, igual o América tá fazendo com o Arthur agora. Mas eu acho que vale a pena pro Cruzeiro, até porque o Cruzeiro pediu a dispensa do Kaique da seleção, a CBF liberou, mas convocou outros 2 jogadores do Cruzeiro, né? O Ian Lucas e o zagueiro da base, que eu nunca lembro o nome dele, peço perdão, que agora... esqueci agora. Mas aí fica fácil. Acessa só lá entrar o portal. Exatamente, lá no portal tem. Mas eu acho que, até por isso também, acho que tem uma tendência do Kaique talvez ser titular nesses jogos agora. Pode ser. Então aí, ó, deixe você também, torcedor do Cruzeiro, ou corneteiro, ou fã do futebol, deixa aí pra gente seu comentário. Qual a escalação ideal do Cruzeiro depois desses 2 jogos treinos aí, para pegar o Náutico? E lembrando também que depois do Náutico vem a pedreira do Corinthians, hein? Então qual que seria a escalação ideal? E outra pergunta que eu deixo para você. Ceifador, Henrique Dourado, Douradão, deve chegar? É um bom nome? A gente fez a matéria que nas redes sociais do Dourado, a torcida foi lá e tinha torcedor apoiando, falando, vem Dourado, pode vir, você é camisa, vai vir pegar a faixa, vai vir para ser titular, então... Deixa aí pra gente seu comentário, tá bom? Vamos mudar pro outro lado da lagoa agora, Leque? Porque agora, rapaz, a gente vai falar antes da gente entrar na decisão do Campeonato Mineiro. Eu acho que vale muito a gente trazer um pouquinho sobre o que aconteceu no Independência. O grupo da morte da Sul-Americana, do América, eu acho que quem tá morto é o Penharol. Não, o grupo da morte pros outros, né? Pros outros, porque América, o Coelhão, rapaz... Aparentemente tá tranquilo, né? A gente já tinha falado no primeiro programa que o América vem de um trabalho de gestão, um trabalho fora de campo, muito bem feito. Mas o que os caras fizeram contra o Penharol, com a volta do Éder ali, dando mais segurança pra zaga... Foi um... E ainda marcando gol, né? E marcando gol foi uma coisa incrível, não foi não? O América me surpreendeu positivamente. Eu esperava que fosse um jogo mais difícil. O Penharol, por mais que o Campeonato Uruguai não seja mais aquilo, e nem o Penharol seja mais aquilo tudo, o Penharol é o líder do campeonato, venceu o Clássico no fim de semana contra o Nacional. Então ele veio em no inverso do América, perdeu um Clássico. Exato. E o Penharol tinha vencido. Eu esperava um jogo mais difícil, eu até esperava uma vitória do América, mas assim, aquele 2-1, 1-0 sofrido ali, tomando pressão. Mas esse 4-1, que esse 1 do Penharol foi só porque no finalzinho o América também já só pra tava dividir a liderança. Só pra... deixa lá. Mas o América surpreendeu muito com algumas mudanças ainda, né? Não foi o time que é considerado titular. O Aloysio, por exemplo, não jogou e o Mastriani deu conta do recado, marcando 2 gols. Então eu acho que foi só mais um caso do América mostrando a força do elenco e a força que o Mancini tem de fazer o time jogar, independente de quem sejam os jogadores que estejam em campo. Não, e o mais legal de ouvir depois na entrevista coletiva, né, depois do jogo, o Mancini falando que o time ficou, sim, é nítido que ficou abatido por ter tomado aquele gol do Hulk no finalzinho do jogo do primeiro clássico, mas virou a chave ali, chegaram no CT na segunda-feira, bateram um papo e o clima começou a mudar. Aí entra para esse jogo contra um Penharol e mete 4-1. Não tem bagagem melhor para poder chegar para essa final, tem? Eu acho que o América colocou toda a motivação possível para essa final agora. Depois de fazer um 4-1 no Penharol, com certeza os jogadores acredito que eles já pensavam antes, mas agora eles pensam mais ainda, porque o América precisa de pelo menos 2 gols de diferença, né? Então antes parecia difícil, talvez agora seja um pouco menos difícil, né? Não vamos dizer mais fácil, seja um pouco menos difícil pro América e pros próprios jogadores pensarem que dá sim para fazer 2, 3 gols de diferença no Atlético, até pelo desempenho que o Atlético teve nessa quinta-feira contra o Libertad, né? Eu acredito que não deva
com pouco tempo de trabalho que ele vai ter de preparação, porque o descanso também faz parte da preparação para essa final. Nesse pouco tempo que ele vai ter, eu não acredito que ele vai fugir muito, deve voltar o Aloísio pro time, talvez o Benítez, que saiu com dores no joelho, mas que o Mancini garantiu que não era problema pro jogo. Vamos ver como que... Ele é um jogador fundamental. Eu acho que mesmo se for no sacrifício, ele vai Então, mas vamos ver se até no sacrifício, dependendo de quanto for, qual que vai ser o rendimento dele. Porque não adianta entrar meia boca e não conseguir fazer nada. Né? Pode entrar meia boca e destruir. Mas se entrar meia boca e não conseguir fazer o time render, o time jogar, aí é queimar uma substituição. Apesar que hoje, tendo 5, fica mais fácil de organizar o time. Então... vamos acompanhar, você vai saber tudo da história do América nessa final, também pelo portal, a gente vai estar cobrindo o jogo, a gente vai trazer todas as informações no dia do jogo, às 4h30 do domingo, acessa lá o portal, que você já vai ter, um pouquinho antes você já vai ter informação de tudo que vai estar rolando nessa final, informações do América amanhã também a gente vai ter, então fica ligado em tudo que acontece com o América, porque também com o Atlético você vai ter informação. E do Atlético, rapaz, ô Cudezão, rapaz, que você fez nessa entrevista, irmão? Jogou aquela ideia daquele esqueminha lá no ventilador, hein, pai? Soltou e disparou, né? O Mzão lá, hein? Que foi aquilo, leque? Eu acho que foi um acúmulo de coisas que o Cudê teve, que naquele momento deu uma disparada e falou, vou falar aqui e é isso mesmo. Taquei o F. Porque, pelo que a gente entendeu, prometeram para ele uma coisa que não estão entregando nem 10% do que prometeram. E ainda arrancando fora, né? Exatamente. Então, ele começou a criticar tudo. Eu acho que ele tem razão em todas as críticas que ele fez, até principalmente por esse fato de terem prometido para ele algo e não terem entregado nada parecido. Muito pelo contrário, terem tirado dele, né? Então, eu até vi, se eu não me engano, foi o Guilherme Frossá da Globo falando que, além desse acúmulo, eu acho que o que talvez tenha feito a diferença tenha sido a cerveja jogada nele, que ele comentou. É verdade, que a torcida jogou cerveja nele. Então, eu acho que isso talvez tenha sido um gatilho para essa... soltada de M no ventilador. Porque eu acho que ele fica com essa questão de, eu tô fazendo tudo, não tem nada do que foi prometido para mim, eu tô me esforçando, só que aí quando perde, quem toma tapa também sou eu, e quem me prometeu os negócios e não tá cumprindo, não tá tomando tapa. Então eu acho que essa foi uma questão que deu esse gatilho nele para esse desabafo que ele fez. Agora, vamos falar dentro de campo. O que aconteceu com o Atlético dentro de campo? Que ele armou o time mal, eu acho que ele armou. O que você acha? Eu acho que ele errou, principalmente na questão de tirar o Zaratio. Ele falou depois que ele teve que escolher, porque, primeiro, que o elenco é curto, segundo, que ele precisava escolher entre jogadores para essa partida e para a final, e ele acabou optando por deixar alguns para a final. O exemplo do Gemerson e do Zaratio, que começaram no banco, o Zaratio acabou entrando no segundo tempo, o Gemerson nem chegou a entrar. Mas eu acho que ele armou o time, não deu certo. No segundo tempo foi melhor, o primeiro tempo foi assim, horrível. Acho que foi o pior jogo que o Atlético fez nos últimos meses. Com ele, com certeza, e foi o pior. O goleiro nem trabalhou. O cara assistiu o jogo todo, pô. O cara do Libertad ficou olhando como o Atlético foi chegar, se não me engano, 44 minutos. O Paulinho chutou, o Marcos Silva salvou, depois o Patrick chutou, o zagueiro tirou em cima da linha, mas também foi um lance esporádico. Então, eu acho que ele armou mal o time, no segundo tempo ele conseguiu corrigir, o time voltou melhor, depois ele fez outras substituições, colocou o Igor Gomes, o time ganhou mais mobilidade, mas ainda não conseguiu ser ofensivo, não conseguiu atacar, o time estava lento, o Libertad pegava a bola e todas as vezes que o Libertad acelerou o jogo, conseguiu chegar ao ataque com algum perigo, ou se ele tivesse um pouquinho mais de qualidade, teriam feito o segundo gol. Então, eu acho que foi um erro dele. Como eu falei, ele tem razão nas críticas que ele fez, mas ele também tem que entender que ele errou nesse jogo, nas decisões que ele tomou. Né? E teve exatamente isso. Quando na coletiva tem um pedaço também que ele entende que a culpa foi dele dentro de campo.
do time não ter rendido, de ter ido mal. Mas só que tá indo mal já não é de agora. Se a gente pegar o próprio jogo contra o América, no primeiro jogo da final, o Atlético não foi lá. Ele surpreendeu? Surpreendeu porque a escalação que ele montou, com o Pavon entrando e as alterações que ele fez deixando os caras no banco, pegou o América de surpresa. Pra mim foi muito... Tanto é que o próprio Mancini falou isso também, que ele não esperava essa escalação que entrou para enfrentá-lo no primeiro jogo da final. E aí até o time se ajustar em campo, se acertar, demorou. E tanto é que quando se acertou e fez, chegou ao gol que também... Ô Evs, a bola deu uma variadinha ali, ó, deu aquela mudança de trajetória ali, mas não foi tanto assim, não. Tinha gente na sua frente? Tinha, mas gente na sua frente também é a barreira, que é feita para cobrança de falta. Então ali tem um miguezinho seu ali de falha, mas aqui ele tem mérito, é uma falha que aconteceu, mas tem mérito de sobra por tudo que ele já fez no Atlético desde quando ele chegou. Então, só para dar essa lasquinha aí, porque a gente tem que colocar, né? Porque não dá, né, pai? Segura a onda aí, ó. Então, o que acontece? Toma aquele gol, depois vem um empate, se tem os 11, se o Marlon não é expulso, a chance de virar era grande, porque aparentemente o Atlético não estava bem e o emocional parecia que já estava meio abalado. O Hulk, no final do jogo, falando que custou para entrar no jogo, não estava conseguindo entrar e teve descanso, tinha dormido bem. Então, tem esse jogo do América, teve o jogo contra o Milionários, que também, se os caras fazem aquele gol ali no início, complicava. Kudê tem que apresentar um pouquinho mais, porque peça boa ele tem. Ele pode não ter um elenco recheado para fazer grandes coisas, mas peça boa ele tem. Eu acho que o jogo contra o América foi o único diferente do que o Atlético teve até hoje, porque em todos os outros jogos acho que o Atlético começou mal, teve um primeiro tempo ruim. Concordo. E melhorou no segundo tempo. E contra o América foi diferente, né? Começou melhor e no segundo tempo foi pior. Então, eu acho que o Kudê, como todo trabalho que está no início, né? São 15 jogos só, querendo ou não, é o início, apesar da gente já ter um título aí para ser disputado agora, é um início de trabalho. Tem os seus méritos, eu acho que ele acerta muita coisa. O Johan é um jogador que a torcida não gostava muito, mas que vem desempenhando bem, né? Fez até gol nessa final contra o América no primeiro jogo. Não, a gente não sabe se ele vai estar disponível para o segundo jogo agora. Eu acredito que, se for, vai ser assim na raça e provavelmente no banco, só se precisar. Até porque, como a gente já falou, o Atlético não tem um elenco recheado, então talvez seja preciso que ele se esforce um pouco mais para jogar, mesmo que ele sinta alguma dor, né? Mas eu acho que esse trabalho que o Kudê tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos também. Mas se ele tiver tempo, eu acho que ele consegue ajustar o Atlético para ir bem nos dois tempos. E não fazer apenas um tempo bom. No segundo tempo contra o América, eu acho que o Atlético deu aquela famosa relaxada. Já estava 2-0, aí tomou o gol no final, assustou e não conseguiu voltar para o segundo tempo. E tem a questão do Hulk também, né? A gente viu contra o Libertad, o Hulk não jogou, o Atlético não foi bem. O Hulk, mesmo em campo contra o América, ele mesmo falou, não conseguiu entrar no jogo, e ele fora do jogo, o Atlético não foi bem também. Então eu acho que tem um pouco dessa Hulk dependência, que no fim das contas eu acho que é normal. Sim, pela qualidade dele, qualidade que o Hulk tem, mas ao mesmo tempo não pode ter essa dependência dele. Fica preso só em um se cara. Ele não joga, ou se ele não joga bem, igual aconteceu contra o América, o Atlético fica muito refém do que pode render. E automaticamente o Paulinho não rendendo. Sim. Ou seja, o Paulinho precisa do Hulk e o Hulk precisa do Paulinho, e o Atlético precisa do Hulk. Um ajuda o outro. A verdade, o que eu quero dizer é mais ou menos assim, ó. O Paulinho precisa do Hulk e o Atlético precisa do Hulk. Ou seja, fica parecendo que tudo gira em torno do Hulk. Sem o Hulk, o Paulinho jogou. Só que não teve uma chance, que é o que a gente falou, dos 40 e poucos aí do primeiro tempo. E só. Não teve ninguém para poder colocar a bola para ele ali. E o Batalha? O Otávio falhou. O primeiro gol ali, o gol do Libertad, né? Foi. Lógico que teve o lance de contra-ataque, rouba a bola e tal, mas o Otávio
deu uma vacilada ali, deu uma cochilada que originou o gol. O Batalha chegou. Para essa batalha contra o América, não podia faltar. Será que ele já fica pelo menos no banco? Eu acho que no banco, sim. Eu acho que ele ficaria no banco ontem, só que teve um problema de documentação, né, com a Conmebol, que ele não pôde ficar. Conmebol é atrás da nossa CBF, né? Também. Atrasou para entregar o documento e tirou o cara do jogo. Mas aí eu acho que o Otávio é um jogador que passa muita confiança. Ele fez um jogo ruim, mas eu acho que o Atlético inteiro fez um jogo ruim. Sim. Se ele for sair, vai ter que tirar o time inteiro e não tem outro pra pôr. Mas é a cabeça, como é que chega para essa final? Mas... Será que vai chegar pressionado depois da coletiva do Kudê? O clima, como é que deve estar o clima hoje e amanhã para essa preparação? Porque... sei lá. Eu acho que, assim, especificamente o Otávio, acho que é um jogador experiente e com a falha dele, eu acho que ele consegue se recompor para esse jogo da final. Agora tem que ver como vai estar o elenco num todo, né? Porque, querendo ou não, o Kudê não atacou os jogadores, ele atacou só a diretoria, porque ele não falou, não tenho jogador bom. Ele falou, não tenho jogadores suficientes para trocar, tanto que usou o menino sub-20. Aí ele criticou que ele teve que usar um menino, um juvenil, do jeito que ele chamou, né? Que é o Isaac, que é um jogador que estreou pelo Atlético nesse jogo, o Atlético perdendo em casa. Na Libertadores. A torcida fazendo pressão, vaiando o jogador e o menino tendo que estrear. No fim do jogo ele teve que colocar o Hever no ataque. Se ele não coloca o Hever, ele ia ter que colocar outro menino que ia estrear, que é o Cadu. Então... as críticas dele foram mais à diretoria e não ter um elenco do que aos jogadores. Então, acho que não vai afetar tanto os jogadores essa questão. Então, a gente está chegando na nossa reta final do programa aqui. Vamos tentar escalar os dois aqui, vamos? Vamos buscar o América. O América eu acho que está mais fácil se não tiver problemas de departamento médico. Eu acho que vai de Cavicchioli, Arthur... Éder, Maidana e Nicolas. Pode ser o Ricardo Silva em vez do Maidana, né? Ou o Ricardo Silva no lugar do Maidana. No meio, o de acho que não vai... Juninho Benítez. Juninho Benítez. Com a ressalva do Benítez. Ressalva do Benítez, porque se o Benítez sair, de repente entra o Ema. Sim, o Martínez, né? Ema Martínez. Porque Ema, a galera lá fala Ema pros íntimos, né? E tal e coisa. Então, de repente, a gente pode soltar um Ema aqui também. Então, vai ele... E o ataque, eu acho que volta Aloísio. Felipe Azevedo e Mateuzinho, provavelmente. Então, aí é que eu ia dar uma... Será que o Mateuzinho começa? Eu acho que o Mateuzinho, do ataque, ele é o que tem... Eu acho que pode pintar o Everaldo. Pode ser. Tô achando que vai de Azevedo, Boi Bandido e Everaldo. Pode ser. Tô achando que vai nesses caras, com o Azevedo também dando aquela... balançada, porque ele pode optar pelo menino lá do Barcelona, que fez os 2 gols. É o Martínez, né? O Mastriani. Não, Mastriani. Sim. Mastriani. Ele pode optar pelo Mastriani. Faz Mastriani, Boi Bandido e o Everaldo, porque ele precisa de gols. Ele tem que fazer gols. E vamos ver. Então, vão apostar em aquela zaga que a gente já colocou, o meio, e no ataque tendo possibilidades... Essa dúvida aí, Mateuzinho e Everaldo. Das duas alas, vamos chamar assim, com o Boi Bandido fixado. E no Galo? O Galo eu acho que deve ir com a volta... Claro, volta o Hulk e eu acho que volta o Pavon. Eu acho que volta também. Acho que o Atlético vai manter um padrão, né? Vai ser Everson, aí tem a dúvida de Saravia ou Mariano. Que talvez... talvez é difícil, porque os dois também estão... Vale o mesmo pra esquerda, Rubens ou Dodô, que também não dá pra saber quem vai, porque é aquela, né? O Dodô entra e fala, pô, acho que o Rubens tá melhor. E o Rubens entra e fala, pô, acho que o Dodô é melhor. Então, não dá, vale o mesmo na lateral. As duas laterais do Atlético tá desse jeito. Na zaga, acho que Gêmeos e Lemos, o Gêmeos volta, né? O Otávio vai ser mantido, até porque o Batalha acabou de chegar, acho que ele não vai chegar tomando... E Alan esquece ainda, porque vai recuperar, vai demorar um pouquinho. Aí o trio de meias, o Edenilson foi muito mal contra o Libertad, vaiado, acho que não começa como titular e aí volta o Pavon. E quem sabe o Igor Gomes? Não, eu acho que vai ser o Zaratio e aí o Patrick. Zaratio, então vamos de Otávio, Zaratio e Patrick?
Eu acho que vai ser esses Igor dois. Gomes, você acha que não vai? Não, eu acho que o Igor Gomes começa no banco mesmo. Eu pergunto porque o Atlético já tá com a vantagem de poder perder por um gol. Sim. E como o Kudezão lá, ele é meio malucão, eu acho que ele pode tentar entrar com o Igor, porque o Igor pode ajudar a segurar um pouco mais esse ímpeto do América, não? Mas eu acho que o Patrick também é um jogador desse estilo, assim. Ele é, pelo menos até o jogo de ontem, ele era o jogador com mais roubadas de bola no Atlético, um jogador que é muito combativo. Então eu acho que o Patrick tem mais chance de jogar. Então vamos armar o meio, então. Zaratio, Patrick e recuado Otávio. E o Otávio. Fechamos nesse? E aí talvez ele coloque o Pavon, mas o Pavon... talvez ele coloque 3, só que o Pavon então ele entraria na no direita. 4-4-2, antigo, um 4-4-2, será? Não, o 4-1-3-2, que é a formação dele padrão, Tá. só que com o Pavon aberto na direita e o Patrick aberto na esquerda. E aí o ataque, obviamente, Paulinho e Hulk não vai fugir disso. Até porque o Vargas foi muito mal contra o Libertad também, então não tem nem chance dele ser titular. O Vargas, rapaz, o Vargas é aquela... É a verdadeira montanha russa. Ou né? ele faz o gol do título, e a torcida vai pra ama, galera e aquela ou história e não faz joga tatuagem nas costas, tampando famoso 8 ou 80, né? 880, Não tem o meio termo com ele. Então é isso, ó. Acompanhe conosco no domingo. Volto a colocar pra vocês aí. A gente vai estar ligado em tudo que vai acontecer nesse clássico. No domingo, acesse o nosso portal. Fique ligado nas nossas redes sociais, hojeemdia.com.br, que você vai ter tudo que vai acontecer. E um detalhe, hein, que a gente falou no primeiro programa e eu acho que vale, porque a gente pediu pro Zanovelli fazer um bom jogo, segurar a onda, não ter problema, e foi bem. Então, quando vai bem, ó, Zavonelli, Zanovelli, parabéns. É sempre Zavonelli, Zanovelli. Ô, Zazá, parabéns, irmão. E agora é árbitro de fora, hein? Árbitro paulista. Não vou lembrar o nome dele, mas se você entrar no hojeemdia.com.br, você vai ver lá qual que é o árbitro. Exatamente. Árbitro de fora, América. sim. E na verdade, o quarteto de fora, né? São 3, o árbitro, os 2 assistentes e o VAR são paulistas. E a gente espera novamente que esse nosso querido dono do apito conduza esse clássico da melhor forma possível, que a gente tenha um jogo espetacular. O Mineirão vai estar tomado. O gramado do Mineirão que foi questionado e que foi aprovado pela Conmebol. Não sei como que foi de aprovado, acordo com né? o Mineirão, ele foi aprovado. Ontem a gente viu que ele pode ser um dos fatores que pode prejudicar o jogo. E eu acho que vai prejudicar bastante. Tá porque bom já não, tava viu? ruim quinta agora, imagina no domingo, depois de um jogo. Então eu acho que o gramado pode atrapalhar bastante. Teve vários lances, teve um que o Saravia foi dar um break, o pé dele foi embora e quase lesionou. No lance que todo mundo criticou o Vargas, que eu acho que ele errou, ele devia ter chutado, quando ele breca também para driblar o goleiro, o pé dele vai lá na frente. Se talvez não tivesse acontecido isso, ele teria conseguido uma jogada melhor, talvez tivesse saído o empate. Mas ressaltando, eu acho que ele errou e devia ter batido direto. Mas a gente viu o gramado atrapalhando muitas vezes aí, os jogadores do Atlético muitas vezes com medo de fazer aquele giro. Para não torcer o pé. Para justamente para o pé não ir embora e acabar lesionando. Então eu acho que pode ser um fator aí que faz diferença nessa final domingo. Então, ô Minera, eu acho que rolou aquela tinta, aquela maquiada ali no gramado, porque pela TV tava dando para ver tufo saindo do chão, pô. Peraí, falar que o gramado tá bom e tudo mais, não tá bom não. Então vamos tratar aí, tomara que se essa CPI vingar, que tudo aconteça pro bem do futebol. O futebol mineiro precisa o Atlético tem que conseguir lançar logo a arena para ter um estádio bacana, ter sabe, a casa dele, o gramado bom e tudo mais. O América com a Independência é ajustadinho e o Cruzeiro é o que vai ficar mais tempo no Mineirão, com tudo isso dando certo. Então o futebol tem que voltar pro Mineirão. Show, beleza, pode ter. Mas o futebol, pô, tem que ser o primordial, tem que rolar, a bolinha tem que rolar lá, pô. Então, tomara que os deputados e tudo consiga correr bem e que se for para
punir, ou se for para acontecer qualquer coisa com a Minas Arena, que aconteça, se não for para acontecer nada com ela também, que não aconteça, mas que o futebol volte e que o gramado fique bem. E pra gente encerrar, vamos só uma pinceladinha aqui, troféu em confidência, o Tombense venceu o Vila, mas aqui, ó, teve uma mão de Deus ali, hein? Vila tava ganhando de 2-0, aí sem o VAR, né, Leque? Sem ali a possibilidade de ver, o Tombense fez aquele gol, bateu na mão do cara, fez o gol, o Tombense campeão, conquistou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Primeiro título do Tombense no Troféu em Confidência e rebaixado. Rapaz, a Caldense depois de 877 mil anos na Série A, acabou. E o Democrata também de Sete Lagoas é o outro, né, que foi rebaixado. E é bom até explicar, a gente subiu lá no portal, a FMF até cancelou a última rodada, que seria Patrocinense e Democrata, porque não ia fazer diferença. Se o Democrata ganhasse, ele não ia deixar de ser rebaixado. Então a FMF, para cortar custos, né, até foi pedido dos próprios clubes, também. Para cortar custos, não vai nem ter a última rodada dessa triangular que eles inventaram aí também, que eu não sei pra quê, né? Mas o triangular final aí pra definir os rebaixados, que a verdade no fim das contas foi Caldense e Democrata. E a verdade é que essa tabela desse ano foi uma confusão. Uma zona. Que você pensa que um vai jogar contra o outro na semifinal e não é. Aí você vai pro triangular do rebaixamento. Nossa, moço, o trem ficou meio bagunçado e o Jacaré, ô Democrata, você custou a voltar, aí montou, fez um salseiro, Thiago Ribeiro. O Jorge Henrique, beleza, porque ele pode jogar a segundona do Mineiro, que aí ele consegue o título, igual ele fez lá pro North. Então, mas pra jogar um módulo 1 do Mineiro, pô... A torcida estava empolgada, a cidade estava empolgada, e aí montou um elenco meio bagunçado. O resultado é esse. Se não tiver planejamento, não fica. Foi o último colocado nos dois, né? Tanto na primeira fase quanto no triangular do rebaixamento. O Democrata foi o último. Diferente do próprio Ipatinga, que lutou para poder chegar e aos trancos e barrancos montou um time bacana, um time nível ali interior para poder segurar a onda, não estava almejando chegar em lugar nenhum, estava almejando era ficar no módulo 1 e conseguiu por mérito, e ano que vem com certeza vai fazer um trabalho um pouco melhor para poder angariar mais grana, porque eu entendo que falta grana, investimento para os times do interior, que a federação poderia dar um apoio maior e melhor para custear algumas situações, para que pudesse ter futebol mais forte, como é o do interior de São Paulo e de outros que a gente vem falando, que possa dar lucro para os times e até mesmo retorno para os principais, Cruzeiro, América, o próprio Tombense na Série B, o Atlético, possa buscar desse garimpado aí para levar para os grandes times. Então, né, vamos tentar pensar, fazer um planejamento um pouco melhor para que no próximo ano vocês consigam voltar, porque o Jacaré, o Democrata, é bacana, o uniforme bacana, o estádio bacana, precisando de alguns detalhes para se tornar uma arena gigantona, mas do jeito que é palco para vários jogos. Cruzeiro pode mandar aí se continuar nessas bagunças com o Mineirão, né? Então, pro interior, parabéns para os que ficaram, o Patrocinense que vai ter calendário cheio, o Atlético que vai ter calendário cheio, o Democrata de Valadares que vai disputar a Série D. Para eles, boa competição, a gente vai estar acompanhando, vai estar mostrando. E fechando aqui, ó, antes de despedir, Sassarrada no Vasco, hein? Ê, Sassá, 2 no Vascão, hein? 2 naquele no amistoso. Vascão, pleno São Januário, hein? Pleno São Januário. Feito o nosso querido Sassá aí, ó. Meteu a sassarrada lá e garantiu o Atlético aí, mesmo sem o Roger, que foi pro Pouso Alegre, que também tem calendário cheio. E levou o Cícero Júnior, né? O Cícero, que já foi técnico do Atlético, volta depois da campanha no Vila, segurando o Vila, e parabéns pro Vila por ter chegado nessa parceria com o Coimbra, né? Então, é isso. Pincelada no futebol do interior, falamos aqui de Cruzeiro, Atlético e América, e acompanhe, porque você que é amante do futebol, você que é torcedor do Atlético, do América, vai ser um jogão. Boa sorte, que vença o melhor e que a gente possa estar vindo no próximo programa
falando coisas boas do que foi dessa final, né, Leque? Tomara que seja um jogo melhor ainda do que foi o primeiro, né? O primeiro já foi muito bom, teve uma arbitragem boa que não atrapalhou em nada. Então, que seja melhor ainda do que foi no primeiro jogo. É isso então, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Deixa o seu like, curta, manda a sua pergunta, mande o seu abraço. E por falar em mandar abraço, tem uma galera do WhatsApp que me pediu, porque acompanhou o nosso programa, me pediu para mandar um abraço. É a galera do Maior de Minas do Barreiro. É uma galera torcedora do Cruzeiro aí, ó. Um abraço para essa turma toda que acompanhou, que compartilhou. Um abraço para os familiares que, lógico, estiveram lá falando da gente, agradecendo, e todo mundo que esteve com a gente aí, a galera do interior, de fora do Brasil, que assistiu o nosso programa e deixou um abraço, mandou energias positivas para esse projeto que a gente está começando, né, Leque? Então é isso. Continue mandando sua mensagem, obrigado pela sua participação e a gente volta depois, né, Leque? Vambora, muito obrigado aí novamente a você que está assistindo. Compartilhe, não deixa de compartilhar não, dá uma curtida também. Segue as notícias lá no hojeemdia.com.br e vambora para essa final do Mineiro aí. É isso aí, galera. Até mais. Falou.